Olá, amigos. Mais uma vez estou bem animado. Eu amo as histórias que vou compartilhar neste vídeo e no próximo. Vamos falar sobre Oliver Cowdery e o trabalho que ele fez na tradução do livro de Mormon. O irmão dele, que se chama Warren, foi contratado para ser o professor na escola primária de Palmyra e por alguma razão Warren não podia realizar o contrato, então o Oliver veio em seu lugar. O costume na época era que o professor morasse com uma das famílias dos alunos onde ele ensinava. E Oliver foi morar com a família Smith, e ele tinha ouvido as histórias sobre Joseph e ele queria saber mais. Isso foi em 1828. Joseph, desculpa, 1829. E Joseph estavam morando em Harmony, junto com a Emma. Então Oliver perguntou ao pai de Joseph sobre as histórias que ele estava ouvindo sobre Joseph. E o pai aprendeu que o mais que ele falava sobre as experiências de Joseph, a maior perseguição que a família recebia, então ele disse: "Não se preocupa, Oliver, não é grande coisa." E Oliver respondeu: "Não, eu quero saber de verdade." Então o pai contou sobre as placas, a primeira visão e tudo. Oliver ficou encantado e queria saber se eram verdadeiras essas histórias. E ele foi lá na floresta, sei lá onde, e ele orou para saber se eram verdadeiras, e ele recebeu uma visão, na qual ele viu Jesus Cristo e as placas de ouro. E agora lembra que eu falei, sei lá quantos vídeos atrás, sobre o que nós chamamos a primeira visão? Eu sou testemunha e de que o que aconteceu com Joseph não foi uma visão, foi uma visita. Eu já falei a respeito. Mas, diferentemente, Oliver recebeu uma visão. Ele não foi visitado de Cristo. Cristo com as placas de ouro. E sim, ele viu em visão e foi uma manifestação muito importante para Oliver. Algum tempinho depois, Oliver estava na cidade de Palmyra e ele viu e chegou a conhecer o outro rapaz que se chamava David Whitmer. Eles nunca haviam se conhecido e rapidamente fizeram uma amizade, e eles começaram a falar sobre o assunto que todo mundo falava: Joseph Smith e as placas de ouro. David disse: "Isso para mim parece ser um monte de fofoca. Eu não dou bola para isso." E Oliver respondeu: "Eu acho que seja verdade. Aliás, eu vou para a Harmony assim que terminar a escola, para conhecer esse Joseph Smith melhor." Então David disse: "Quando você chegar lá, me escreva uma carta para me dizer se é verdade." Oliver saiu junto com Samuel Smith e os dois foram a pé mais ou menos 250 quilômetros até Harmony, Pensilvânia. Na viagem, pararam na casa de David Whitmer e os pais dele. Antes de sair, David falou para Oliver: "Lembra que você vai me escrever uma carta dizendo se é verdade?" Então eles chegaram em Harmony e no dia 5 de abril, um domingo, no próximo dia, dia 6, Oliver ajudou a Joseph a escrever um contrato para Joseph comprar do pai de Emma a fazendinha onde ele estava vivendo, a fazenda e a casa.
Então foi isso na segunda-feira, dia 6, e no dia 7 eles começaram a tradução. Com Joseph traduzindo, Oliver o escreve. Logo após de começar a tradução, Oliver ficou encantado, mas ele viu que isso ia demorar muito tempo para terminar esse trabalho. E ele pediu ao Joseph: Joseph, você pode me ajudar a ter mais certeza sobre a veracidade dessas coisas? E em resposta, Joseph recebeu uma revelação do Senhor. Vamos ler desta revelação. É a seção 6 da doutrina, o convênio. Então fala no cabeçalho da seção 6. Foi uma revelação dada a Joseph Smith e Oliver Cowdery em abril de 1829. Ele já havia recebido uma manifestação divina atestando a veracidade do testemunho de Joseph sobre as placas. Bem, vamos primeiro para a resposta que o Senhor deu concernente à pergunta que Oliver tinha, que era: Joseph, você pode me dar mais certeza da veracidade dessas coisas? Oliver não tinha contado a experiência que ele teve na floresta para ninguém. Então, versículo 22 fala: em verdade eu te digo, isso é para Oliver, se desejas mais um testemunho. Volve tua mente para a noite em que clamaste a mim em teu coração, a fim de saberes a respeito da veracidade dessas coisas. Não deis paz à tua mente quanto ao assunto. Que maior testemunho podes ter que o de Deus? Imagina Oliver escrevendo essa revelação da boca de Joseph, e você escrever esses versículos. E Oliver disse: Joseph, como você sabia dessa visão que eu tive? Eu não falei para ninguém sobre isso. Bem, Joseph não sabe, mas o Senhor sabe. Então esse foi o testemunho que fortaleceu o testemunho de Oliver, da veracidade desse trabalho. Foi uma experiência muito importante na vida dele. Então eles começaram a traduzir. Se lembra onde? Foi em Mosias, como falou. Aliás, vamos lá para a Doutrina e Convênios 10. Acabamos de ler isso. No último vídeo, vamos ler o 41. Mais uma vez, Lucas pode ler. Traduzirás, portanto, o que está gravado nas placas de Nefe, até chegares ao reinado do rei Benjamim, ou até a parte que traduziste que está contigo. Então foi lá que eles começaram a traduzir de novo, e eles traduziram de Mosias até o final de Moroni. Mas aconteceram algumas coisas muito importantes na vida de Oliver ao ajudar com essa tradução. Vamos voltar para a seção 6, e onde o Senhor fala: antes que eu me esqueça, tem um livro que está na biblioteca do Evangelho no aplicativo. Se chama Revelações em Contexto. Esse livro é maravilhoso. Tem um capítulo sobre Oliver Cowdery. Eu sugiro que vocês leiam esse capítulo sobre Oliver. Tem coisas maravilhosas nesse livro. Vamos para a seção 6, versículo 10. Eis que tens um dom, e abençoado és por causa de teu dom. Lembra-te de que ele é sagrado e que vem do alto.
Então é sagrado esse dom. Agora vamos para versículo 20. Nota bem a palavra em 20. Eis que tu és, Oliver, e falei contigo por causa de teus desejos. Portanto, entesoura essas palavras no coração, se fiel e diligente na observância dos mandamentos de Deus. Nem envolver-te-ei nos braços de meu amor. Note bem a palavra desejo. Por causa de seus desejos. E no 22. E se desejas mais um testemunho, agora vamos para 22. E agora te ordeno que, se tens bons desejos, um desejo de acumular para ti tesouros no céu, então auxilia a trazer à luz, com o teu dom, as partes de minhas escrituras que foram escondidas por causa de iniquidade. 7. Se tens bons desejos, um desejo de acumular para ti tesouros no céu, então em 5 vezes o Senhor fala sobre os desejos de Oliver. Ao traduzir terceiro Nefe, fala sobre os 3 nefitas, e isso surgiu um debate entre Joseph e Oliver sobre João, o amado discípulo de Cristo. Se ele morreu ou não, na Bíblia não está muito clara. Então eles tiveram esse debate. Eles decidiram que Joseph ia perguntar ao Senhor através do Nintumim. Então ele recebeu a seção 7, que isso vem do nada, parece. Mas foi uma parte muito importante na vida de Oliver. Então vamos ler um pouquinho da 7. Da seção 7, versículo 1. Vê que tem a palavra desejar. Versículo 3, mais uma vez, desejaste. Versículo 4, pode ler. E por esse motivo o Senhor disse a Pedro: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Pois ele pediu-me que pudesse trazer almas a mim. Mas tu me pediste para ir rapidamente contigo em meu reino. Então o Senhor fala: Olha, Pedro, se João desejar isso, o que isso tem que a ver contigo? Versículo 5. Pedro, que esse foi um bom desejo, mas meu amado desejou algo diferente. Versículo 8. Ambos vocês gozijam daquilo que desejam. Então, versículo 6 fala tudo sobre desejo. E eu acho que uma parte do motivo da seção 7 é para ensinar ao Oliver sobre a importância dos desejos dele. Isso me faz lembrar de um trecho do livro de Mormon que eu acho um trecho magnífico. É Alma, capítulo 29, versículos 1 a 4. Agora vocês vão reconhecer. É o primeiro versículo, que é muito popular, especialmente para missionários. Vamos ler. Ó, eu quisera ser um anjo e poder realizar o desejo de meu coração, de ir e falar com a trombeta de Deus com uma voz que estremecesse a terra e proclamar arrependimento a todos os povos. Então no 2 ele fala o seguinte: Sim, declararia todas as almas com a voz como a do trovão, o arrependimento e o plano de redenção, para que se arrependessem e viessem ao nosso Deus, a fim de não haver mais tristeza em toda a face da terra. E 3. Mas eis que sou um homem e peco em meu desejo, porque deveria contentar-me com as coisas que o Senhor me concedeu. E 4. Não deveria perturbar com os meus desejos o firme decreto de um Deus justo, porque sei que ele concede aos homens segundo os seus desejos, sejam estes para a morte ou para a vida. Sim, sei que ele concede aos homens, sim, dá-lhes decretos inalteráveis segundo os seus desejos, sejam eles para a salvação ou para a destruição. Agora o 4 dá uma explicação muito importante. Ele diz:
porque eu sei que ele concede aos homens segundo os seus desejos, sejam esses para a morte ou para a vida. Sim, sei que ele concede aos homens dar-lhes decretos inalteráveis segundo os seus desejos. Então, o que é um decreto? Eu falo o seguinte, e essa é a lei. Então o Senhor dá decretos inalteráveis de que nós receberemos de acordo com nossos desejos. O que nós recebemos na vida, recebemos o que nós desejamos. E por quê? Porque o Senhor dá um decreto inalterável de que receberemos de acordo com nossos desejos. Agora, nós talvez digamos, eu não quero isso realmente, eu quero ser mais correto, mas eu continuo a fazer coisas erradas. Se eu continuar a fazer coisa errada, é porque eu desejo a coisa errada. Mais do que eu desejo a coisa certa. Como eu posso saber isso? Porque é isso que eu faço. Eu faço o que eu quero fazer. E como eu posso saber isso? Porque é isso que eu faço. E o Senhor dá decretos inalteráveis, de acordo com nossos desejos. Então, o que é que nós recebemos na vida? Recebemos o que nós desejamos. Agora você talvez diga, bem, eu não quero essa doença que eu tenho, por exemplo, essa doença chata que eu tenho. Com certeza eu preferia não ter essa doença, eu não consigo falar bem, não consigo andar bem, eu poderia dizer bem, eu recebi essa doença e eu vou ficar em casa e vou ficar triste pelo resto da vida. Mas isso não adianta nada e eu não estaria fazendo esses vídeos. Então eu decidi fazer o máximo que posso e eu estou recebendo de acordo com meus desejos. Então esse é um princípio importantíssimo para cada um de nós. E vamos ver, vamos parar hoje, mas vamos ver no próximo vídeo que os desejos de Oliver fizeram uma grande diferença na parte que ele realizou na tradução do livro de Mormon. E é uma coisa tristíssima na vida dele, porque ele desejava traduzir. Mas vamos falar sobre o que aconteceu na vida dele no próximo vídeo. Obrigado, se gostar, por favor, compartilhe com seus amigos. Obrigado, até mais.